Olá! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da estatística básica, apresentando o conceito de desvio padrão e variância. Então nós vamos começar a aula com uma questão do Enem, uma questão que vai ser respondida ao longo da aula. Ela vai ser base para trabalhar alguns conceitos. Eu vou ler o enunciado. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 kg, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. A pergunta é: após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quem? Bom, o enunciado fala que é entre o atleta mais regular e o menos regular. E essa tabela nos apresenta algumas informações. Os atletas, os 4 atletas, as pesagens que eles fizeram, o quanto estavam pesando, nas 3 pesagens, a média, a mediana e o desvio padrão. E é essa tabela que nós vamos usar para desenvolver alguns conceitos que eu vou apresentar na aula de hoje. Então agora a gente vai deixar o exercício um pouco de lado e eu vou usar somente a tabela. Ao final da aula nós voltamos na atividade para responder. Bom, então aqui nós temos a tabela. E eu vou trabalhar cada atleta de uma vez. Então, tudo que eu vou falar agora, eu vou falar referente ao atleta 1. E para isso, eu vou organizar as minhas informações em uma tabela também, em que eu vou apresentar valores da média e do desvio padrão, tá? Mas aqui você também enxerga desvio quadrático e variância. Esses são outros conceitos que serão abordados na aula, que são necessários para o cálculo do desvio padrão. Então vamos apresentando e ao longo da aula vai ficar mais fácil de compreender. Então aqui falando só do atleta 1, a tabela me apresenta a média 72. Mas de onde saiu esse valor? Então nós vamos relembrar o que é média. A média é a razão entre a soma dos valores e a quantidade de elementos. Razão é divisão. Então eu somo as 3 pesagens, que no caso é 78, 72 e 66 para o atleta 1. Eu somo e divido, como são 3 pesagens, por 3. Então, a média vai ser 78 mais 72 mais 66, dividido por 3. Essa soma dá 216, dividido por 3, que é 72. É esse valor 72 que está aqui. Bom, agora, um outro valor que me interessa para a gente aprender a calcular é o desvio padrão, que ali nos apresenta na tabela 4,90. Da onde sai? Como eu calculo esse desvio padrão? Para determinar o desvio padrão, primeiro a gente precisa de algumas etapas. Então, eu vou precisar da informação do desvio quadrático, da variância e, por último, eu calculo o desvio padrão. Nós vamos fazer devagar, para que fique bem fácil a compreensão. O desvio quadrático vai ser referente a cada valor. Então, aqui nós temos 3 valores de pesagem. Então, nós vamos calcular o desvio quadrático 3 vezes. Se fosse mais valores, nós calcularíamos para cada um. O desvio quadrático, a definição dele é assim: é o quadrado da diferença entre cada valor da sua amostra e a média. Então, o primeiro valor é o 78. Eu tenho que fazer a diferença do 78 com a média, que no caso a gente acabou de calcular que é 72, e fazer o quadrado dessa diferença. É assim que se calcula o desvio quadrático. Para o primeiro valor, que é o 78. Então, vai ficar 78 menos a média ao quadrado. Isso é 6 ao quadrado, que é 36. Aí, eu tenho que fazer para cada um? Para cada um. Então, eu vou fazer para o valor da segunda pesagem, que é 72, menos a média, que também é 72. Isso vai dar 0 ao quadrado, que é 0.
E o último valor, que é 66, 66 menos a média, que é 72, isso vai dar 6 negativo, que é o quadrado da 36. E aí a gente vai calcular a variância. A variância também tem uma definição. É a média dos desvios quadráticos. Então, a gente não acabou de calcular, como eu tenho 3 valores, eu tenho 3 desvios quadráticos, eu vou somar esses 3 e calcular a média, ou seja, dividir por 3. Então, a variância usa essa letrinha aqui, que é uma letrinha grega chamada sigma. Então, é sigma ao quadrado, ou variância, tudo bem? Então, a variância, que é sigma ao quadrado, vai ser a soma dos 3 desvios, no caso, sobre 3, porque é a média. Então, vai ficar 36 mais 0 mais 36, tudo dividido por 3. Observe que é dividido por 3, porque eu sempre estou trabalhando com uma tabela com 3 valores. Se eu tivesse mais valores, essa tabela, eu teria mais valores no cálculo da variância. Tudo bem? Isso vai dar que a variância é 72 sobre 3, e esse valor é 24. Eu não vou fazer, aí a variância é sigma ao quadrado, e ela permanece assim, variância é sigma ao quadrado, esse é o símbolo. O desvio padrão é somente o símbolo do sigma. E o desvio padrão, por definição, é a raiz quadrada da variância. Então, para determinar o desvio padrão, eu faço raiz desse valor 24. Então, desvio padrão, que é sigma, é raiz de 24. E raiz de 24 é 4,90, que é o valor que está ali na tabela. Então, veja bem a trajetória da nossa resolução. Nós não estamos ainda resolvendo a atividade do Enem, nós estamos usando ela para compreender como eu calculo esse valor que aparece na tabela. Seguindo esses passos, então eu preciso da média, eu calculo o desvio quadrático, que é a diferença de cada valor com a média elevado ao quadrado, calculo a variância, que é a média dos desvios quadráticos, e por fim calculo o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Eu fiz tudo isso para a primeira linha e vou repetir o procedimento para as demais. Com que objetivo? Que a gente compreenda como eu calculo, então, o desvio padrão dado um conjunto de dados, tudo bem? Agora, o meu conjunto de dados são as informações do atleta 2. Vamos fazer um pouquinho mais rápido. Então, a média para o atleta 2 vai ser a soma das pesagens, ou seja, 83 mais 65 mais 65 sobre 3. Essa soma é 213 dividido por 3, que vai dar 71. Agora que eu tenho a média, eu calculo o desvio quadrático. O que era mesmo? A diferença entre cada valor com a média. Então, o primeiro valor que eu tenho é 83. Fica 83 menos 71 ao quadrado. Isso vai ser 12 ao quadrado, que é 144. O segundo valor, 65, menos a média, que é 71. É sempre a média referente àquele atleta. Então, vai ficar 65 menos 71. Isso é 6 negativo, que vai dar 36. 6 negativo ao quadrado é 36. E o segundo valor, o terceiro valor, também é 65. Então, aqui a gente repete. É o mesmo cálculo, que também vai dar 36. A variância, lembra, é a média dos desvios quadráticos. Então, eu somo esses 3 valores, 144, 36 e 36, e divido por 3. Essa soma é 216 sobre 3, e esse valor equivale a 72. Portanto, calcular o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, desvio, que é sigma, é a raiz de 72. E esse valor é 8,49, que é o que está ali apresentado na tabela. Tudo bem? De novo, o exercício não pede que a gente calcule. A gente está usando esse exercício para mostrar como que é o cálculo do desvio padrão, tá? Que é o conceito que eu estou trabalhando nessa aula. Vamos fazer a mesma coisa para o atleta 3? Se você quiser, você pode pausar o vídeo e fazer sozinho e verificar se você chega lá no valor 4,08, tudo bem?
Agora eu vou fazer o atleta 3, então. A média vai ser a soma das 3 pesagens do atleta 3, que nesse caso é 75 mais 70 mais 65. Isso resulta em 210 sobre 3, a média é 70. Desvio quadrático, eu pego cada pesagem e faço a diferença com a média e elevo ao quadrado. Então fica o primeiro valor, 75 menos o 70 ao quadrado. Isso é 5 ao quadrado, que dá 25. O segundo valor, 70 menos a média, que é 70, vai dar 0. Então, desvio quadrático, 0. E o terceiro valor, 65 menos 70, isso é 5 negativo, que elevado ao quadrado vai dar 25. Vamos relembrar o cálculo da variância? É a média dos desvios quadráticos. Ou seja, eu somo os 3 valores, 25 mais 0 mais 25, e divido por 3. Isso é 50 sobre 3, que equivale a 16,666. Tudo bem? Para finalizar, desvio padrão, raiz quadrada da variância, ou seja, é a raiz quadrada de 16,666. E esse valor é exatamente 408, que é o valor que está na tabela, viu? Depois que a gente faz alguns, fica bastante simples. Então, vamos ao último. E aqui eu vou retomar os conceitos. A média é a soma de todos os valores apresentados, que no caso são as pesagens, dividido pela quantidade, dividido por 3. Então, a média para o atleta 4 vai ser 80 mais 77 mais 62 sobre 3. Essa soma é 219 sobre 3, que dá 73, que é a média que está apresentada na tabela. Desvio quadrático. O desvio quadrático é o quadrado da diferença entre cada valor, de pesagem no caso, com a média. Então, o primeiro vai ser 80 menos 73 ao quadrado. E isso é 7 ao quadrado, que dá 49. O segundo valor, 77 menos 73 ao quadrado. Teremos 4 ao quadrado, que é 16. E por último, a última pesagem do atleta 4 é 62 menos o valor da média, que é 73. Isso vai dar 11 negativo ao quadrado, que é 121. A variância, qual era o conceito? É a média dos desvios quadráticos. Ou seja, eu somo esses 3 valores e divido por 3. Relembrando que aqui a gente está sempre fazendo a média dividido por 3, porque nós estamos trabalhando com 3 valores. Tudo bem? Então, vamos lá. A variância, então, que é sigma ao quadrado, vai ser 49 mais 16 mais 21 sobre 3, porque trata-se da média. Então, a variância vai ser 186 sobre 3, e esse valor vai dar 62. Qual é o conceito de desvio padrão? É a raiz quadrada da variância, ou seja, é a raiz de 62. Sigma, que é o símbolo para desvio padrão, vai ser raiz de 62. E esse valor vai dar exatamente 7,87, que é o valor apresentado na tabela. Veja bem, nós usamos essa tabela para que a gente aprendesse, então, para a gente retomar o conceito de média, que a gente já viu no vídeo anterior. E aqui nós aprendemos 3 novos conceitos de estatística básica. Desvio quadrático, que é sempre a diferença, é o quadrado da diferença entre cada valor dos seus dados com a média. A variância, que é a média dos desvios quadrados. E, por fim, o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, se alguém te pedir desvio padrão de um conjunto de dados, você vai precisar fazer essas etapas. Para calcular o desvio padrão, você precisa primeiro da média, depois do desvio quadrático, da variância, e aí, por fim, o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada do valor que você calculou para a variância. Ok? Agora, a gente pode voltar lá na atividade, né? Que é a atividade do Enem, que ela não pedia essa série de cálculos, né?
é uma atividade de interpretação, mas que você tem que conhecer esses valores e saber como eles são, da onde eles vêm e qual a importância deles. Então aqui, o desvio padrão, ele é uma medida, ele é calculado, né? Usa-se a média para calcular, mas ele é uma medida de dispersão. E o que significa isso na estatística básica? Ele vai informar se os seus dados são regulares, quando o desvio padrão é baixo, ou se eles são muito dispersos, quando o desvio padrão é alto. O ideal, quanto mais baixo o desvio padrão, é melhor. Então aqui, quando ele pergunta, o atleta mais regular, quem vai ser o atleta? E ele também quer o atleta menos regular. Então aqui, o maior valor de desvio representa o atleta menos regular, porque o maior valor de desvio, os dados estão mais dispersos, que é o atleta 2 com desvio padrão de 8,49, enquanto que o menor valor de desvio, que está para o atleta 3, com 4,08, ele vai ser o atleta mais regular. Ou seja, que os valores da pesagem ficam mais próximo da média ao longo aí das 3 pesagens. Então, esse seria o mais adequado, o valor mais adequado. Como para a primeira luta, as regras falam que vai lutar quem tem maior regularidade e menor regularidade, nós teremos o atleta 2 e 3 se enfrentando, ou seja, alternativa C. Assim nós finalizamos a nossa aula. O objetivo foi mostrar como o conceito de desvio padrão aparece em questões de vestibular como a do Enem, então a partir de uma interpretação, mas nós utilizamos os dados dessa atividade, dessa questão, para aprender a calcular desvio padrão. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima!